bem, estamos de volta para a nossa aula. E você, fez o dever de casa? Retrospectiva? Entendeu bem a mecânica da matéria concordância? Então, vamos concordar algo? Vamos concordar que nós aprenderemos essa matéria definitivamente? Vamos nós! Concordância verbal. Agora o foco está só na concordância verbal. Os mesmos artistas pintaram todas as lindas telas impressionistas. Quem pintou mesmo as lindas telas? Os mesmos artistas. Então preste atenção. Qual é o núcleo desse sujeito? Artistas, você concorda? Ok? Você observou que os determinantes seguiram a mesma batida? Artistas. Por mais que saibamos que termina em as, eu não falo as artistas, eu falo os artistas. Fique esperto com isso, hein? Então, nós temos os mesmos artistas como sujeito do verbo pintar, o os e os mesmos determinando o substantivo artistas. Comprei em um leilão aquelas 3 lindas estatuetas. Quem comprou? Eu. Eu comprei. Há um sujeito neste comando. Mas preste atenção. Eu comprei o quê? Eu comprei o quê? Aquelas 3 lindas estatuetas. Você está comigo? Então vamos nós. Aquelas 3 lindas estatuetas é o meu objeto direto, pois quem compra, compra algo. Mas eu comprei onde mesmo? Em um leilão. Então, nada de considerar em um leilão objeto indireto, porque ele comunica uma circunstância de lugar. Ficou tranquilo? Mas eu quero você lá, no objeto direto. É um objeto direto longo? É longo, Cláudia. Aquelas 3 lindas estatuetas. 4 vocábulos constituem um sintagma nominal chamado de objeto direto. É a função desse sintagma dentro da oração. Funcionar como um objeto direto. Só que todo sintagma nominal apresenta um núcleo. E núcleo só pode ser substantivo ou uma palavra substantivada. Qual dessas 4 palavras é a mais importante? Assume o papel de substantivo. Você acertou se respondeu estatuetas. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Que se nós pensarmos em concordância nominal, 3 determinantes deverão seguir o mesmo padrão, concordância nominal. Se estatuetas está no feminino plural, aquelas que é um demonstrativo, pronome demonstrativo, também apareceu no feminino plural. 3, que não apresenta a flexão de gênero, apresentou a flexão de número. 3 já se autocomunica plural. E lindas, que poderia ter surgido lindo, não surgiu porque deve obediência ao substantivo estatuetas, que está no feminino plural. Só para não cair no esquecimento, um bate-papo que houve no primeiro bloco. Mas se o foco é na concordância verbal, professora, eu comprei. Não apareceu escrito na superfície textual o pronome pessoal da primeira pessoa. Eu. Não precisa, porque o verbo já comunicou a pessoa do discurso através da sua desinência. Da mesma forma, eu poderia ter falado, compramos um lindo carro. Compramos? Não preciso escrever ou comunicar, nós compramos. O verbo já se autoexplica. Legal? Concordância verbal. É um mecanismo por meio do qual o verbo altera suas desinências para se ajustar ao sujeito em número e pessoa. A partir de agora, esse mantra dará o norte da nossa aula. Legal? Verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Chegam as regras. Agora eu quero você com atenção
triplicada, eu não falei dobrada. São muitas as regras. Professora, existem regras mais importantes? Pode parar, isso não existe. Não abre espaço para esse tipo de procedimento. Não existe o mais importante, o menos importante no que diz respeito aos estudos sobre a língua portuguesa. Tudo significa, tudo é importante. E é exatamente naquela ingenuidade que surgem as grandes questões dos concursos. A matéria artigo, que parece subproduto, vem derrubando muitos candidatos, né? Muitas pessoas, queria falar. Então, quero que você escute, regra a regra, com o mesmo comprometimento. Regra geral, verbo concorda com sujeito em número e pessoa, mesmo que esteja distanciados entre si. Professora, isso pode? Claro que sim. O sujeito é a função sintática que pode sofrer deslocamento. Isso quer dizer que, para se entender bem a matéria concordância verbal, é muito importante que você domine muito a função sintática sujeito. Esse sujeito que no comum aparece no início da oração, por ser esse o local oficial, a ordem direta dessa função, esse sujeito, ora, sofre intercalação. Quero dizer, ele sai do início e coloca-se no meio da oração. Entre palavras, no meio da oração. Tecnicamente falando, esse sujeito está intercalado. Deslocamento para intercalação. Isso promove alguma mudança na matéria concordância verbal? Nenhuma. O verbo continuará obedecendo ao sujeito. Esse sujeito também pode sofrer um outro deslocamento e lá para o final. O deslocamento que retira o sujeito do início, ordem direta, e joga o sujeito para o final da oração, ordem indireta. A posição do sujeito não altera o dever de obediência do verbo ao sujeito. Fica esperto, então, com relação a isto, hein? Ninguém reclamou o atraso. Quem não reclamou o atraso? Ninguém. Então, ninguém é o meu sujeito. Cláudia, sujeito pode ser constituído por um pronome? Pode sim. Você está lembrado que existe o pronome substantivo? E um pronome só é substantivo, meu aluno, exatamente porque ele assume o local de um nome, de um substantivo. É mais ou menos isso. O substantivo trabalhou muito, está cansado, decide tirar férias. Sabe qual é a classe gramatical que ele vai convocar para assumir o lugar dele? O pronome. Da mesma forma, quando o substantivo escolhe uma outra classe gramatical para assumir o lugar dele. Essa classe gramatical recebe esse complemento. Numeral, numeral substantivo. Pronome, pronome substantivo. Nada mais é do que um pronome forte, que representa o nome. Então, reclamou está na terceira pessoa do singular, porque obedece ao sujeito ninguém, que também está na terceira pessoa do singular. Eu reclamei. Quem reclamou? Eu, primeira pessoa do singular. Nada mais justo do verbo obedecer a esse contexto, a esta regra. Então, eu, primeira pessoa do singular, joga o verbo também na primeira pessoa do singular. Reinando a paz? Pois bem, esta regra é a chamada regra número 1. 2 ou mais sujeitos. O que fazer com o verbo quando o sujeito é constituído por mais de um núcleo? O sujeito composto, formado por 2 ou mais substantivos ou pronomes substantivos, leva normalmente o verbo para o plural. Essa regra é rara, Cláudia? Não. Continua no pacote do básico. Você não vai falar João e Maria foi à praia. Então, essa regra que é considerada clássica é aquela
que as pessoas, numa comunicação despreocupada, essas pessoas não cometem erros, inadequações, agressões à norma culta. Então, o remédio e o tratamento deram resultados. O carro e o caminhão bateram de frente. Mas será sempre assim, professora? Não. Por isso que você precisa começar por aqui. Aprender o que é regra, aprender a base da matéria, dominar o princípio deste tema, para aí sim chegarem às exceções. Sujeito composto, verbo para o plural. Sujeito simples, normalmente, verbo para o singular. Esse normalmente é o vocábulo que protege exatamente, protege a gramática, protege o professor, protege você, porque esse normalmente denuncia, cuidado, não é 100%. Há pedras no meio do caminho. Deram o remédio e o tratamento. Bateram, carro e caminhão. Existem nos dois sujeitos dos núcleos. O sujeito composto leva normalmente o verbo para o plural, mesmo que o sujeito esteja deslocado, esteja em ordem indireta. Observe o exemplo. Deram resultados o remédio e o tratamento. O que foi feito? Nós deslocamos esse sujeito composto, que normalmente pluraliza o verbo, nós deslocamos esse sujeito para o fim. E você observou? Nada mudou com relação à obediência do verbo para esse sujeito. Bateram de frente o carro e o caminhão. Mais uma vez você observa que o deslocamento do sujeito não muda o compromisso do verbo com o mesmo. Se o verbo estiver antes do sujeito composto, pode concordar com o mais próximo ou com todos os núcleos. É a partir de agora que surgem as novidades. A partir de agora, nós saímos do campo do "isso é lógico" para entrar no campo de regra, cuidado, sinal amarelo. Atenção! Você prestou atenção? Nem sempre que o sujeito aparecer no plural, quero dizer, né, no plural, nem sempre que o sujeito for classificado como composto, o verbo aparecerá no plural. Eu posso, você pode, mesmo trabalhando com o sujeito composto, que não necessariamente é sinônimo de sujeito plural. Se eu falo para você, as meninas foram à praia, o sujeito é plural, mas não é composto. Por isso que eu fiz a retificação, tá legal? Nós estamos com o sujeito composto, é aquele constituído por mais de um núcleo, que no comum leva o verbo para o plural, mas existem regras que falam brasileiro, pode também, desde que você saiba o que você está fazendo. Fez, tem de saber explicar. É mais ou menos assim. Ajoelhou, tem de rezar, tem de ter condição para fundamentar. Quando o verbo aparece antes desse sujeito composto, nós podemos escolher ou concordar com o núcleo mais próximo ou partimos para a concordância gramatical, que é aquela que atende aos núcleos. A concordância que prioriza o termo mais próximo, ela é classificada como concordância atrativa. Daqui a pouco nós veremos que existem 3 nomes para essa concordância, 3 classificações. A concordância pode ser gramatical, que é a concordância rígida, que é a concordância que atinge todos os núcleos de um sujeito composto, por exemplo.
há uma concordância classificada como atrativa e o nome já canta a pedra. O nome já sugestiona que se essa concordância é atrativa, é porque ela concorda com o núcleo mais próximo, ela é atraída. Mas existe uma concordância maravilhosa, muito legal, que é a concordância ideológica. Mas ela é tão fantástica que, quando proferida, alguns brasileiros param e perguntam: isto está certo? Por causa da raridade. E nós veremos isso também nessa aula. Muito bem, caminhava Paula e João, mas também vale caminhavam Paula e João. Professora, se tudo está valendo, eu decido? Não, não. Se você estiver no domínio da comunicação, vá, porque é com você mesmo. Mas se for uma prova, você sabe quem manda em prova de concurso público? Não sou eu, nem você. É ele, o soberano, o texto. É o texto que manda no gabarito, é o texto que manda em você, analítico. Então, se você priorizar caminhava Paula e João, você está acionando uma concordância atrativa. Mas, professora, é possível caminhava Paula e João? A impressão que eu tenho é que Paula está caminhando e João parado. Não, 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 não. Você sabe por que nós usamos a concordância atrativa? Para marcação de ênfase. Então, quando eu falo que caminhava Paulo e João, em momento algum eu quero que você interprete que Paula caminhava e João estava estático, porque senão não estaria sendo funcional o termo e, aquela conjunção com valor aditivo. Se eu usei uma conjunção aditiva, é porque eu quero esses núcleos unidos. Isso quer dizer que os dois caminham, mas a minha preferência por uma concordância atrativa é para enviar, mandar um recado para você. Leitor, os dois caminham, mas relevante mesmo é a Paula está caminhando. Paula muito mal levanta-se a pegar um copo de água e ela agora está caminhando. Então a ênfase cai sobre a Paula. Isso nós chamamos de gramática textual. É a gramática instrumental a serviço de textos pressupostos. Legal? Ok. E se eu pluralizar, se eu jogar esse verbo para o plural? Quando você escolhe esse caminho, você aciona uma concordância chamada gramatical ou rígida, onde todos os núcleos passam para um patamar de igualdade. Não existe ênfase sobre eles, porque não há um destaque. Se existirem dois núcleos, esses dois núcleos foram atingidos. Se existirem 5 núcleos, os 5 núcleos foram atingidos. Então, existe a concordância atrativa, que é recurso enfático, 99%, e concorda com o núcleo mais próximo. E existe a concordância gramatical, também chamada de rígida, que atende aos núcleos. Ficou claro? E de tudo só restaria árvore, relva e flores. Restariam árvore, relva e flores. Você percebeu? O verbo apareceu antes do núcleo? Sim, apareceu antes do sujeito. E esse sujeito é composto por 3 núcleos, 3 substantivos. Professora, esse sujeito não é composto? Sim. Sujeito composto não leva o verbo para o plural? Normalmente. Se esse verbo aparecer anteposto ao sujeito composto, você decide. Concordância atrativa? Se essa for acionada, só a árvore foi marcada em ritmo de ênfase. Então, restaria árvore, relva, flores, mas o autor, ao acionar
a concordância atrativa, ele comunica a você que é importante para ele, caramba, são as árvores. Mas se eu pluralizar, pluralizou o verbo, foi para o quadrado básico, o que diz normalmente a gramática. Sujeito composto, verbo para o plural. E aí? Regrinha dominada? Vamos a uma retrospectiva? Concordância verbal, quem manda na situação do verbo é o sujeito. Sujeito simples, normalmente verbo para o singular. Sujeito composto, normalmente verbo para o plural. E foi no sujeito composto que demos início aos casos especiais. Primeira regra, depois do princípio da matéria, sujeito composto posposto ao verbo. O que acontece? O verbo pode ser acionado atrativamente, aí concordando com o mais próximo, ou gramaticalmente concordando com todos os núcleos. Vamos para mais uma situação. O verbo fica no singular quando o sujeito composto apresenta gradação, crescente ou decrescente. Não entendi. Vamos juntos. O verbo fica no singular mesmo o sujeito sendo composto. E esse verbo ficará no singular se lá no sujeito composto você inferir, você interpretar uma ideia de gradação. Essa gradação pode ser ascendente ou descendente, crescente ou decrescente. Uma palavra, um gesto, um olhar, bastava. Você percebeu que o sujeito é composto? O que bastava? Uma palavra, um gesto, um olhar. Sujeito composto, não há dúvida. Mas, professora, o verbo apareceu posposto. Mesmo assim, é singular? É. Está aí mais um caso, para que você não grite para o mundo que sujeito composto leva verbo para o plural. Ponto e vírgula, não é bem assim. Nós estamos com mais um caso de sujeito composto e desta vez não há opção. Só há uma, não há opções, só há uma. Você não pode ora singularizar, ora pluralizar. Agora o papo é reto. Só vale singular pelo contexto comunicar uma gradação. Então, esse singular que vem depois do sujeito composto se justifica pela ideia de gradação. O próprio interesse, a gratidão, o mais restrito deve ficar... Repetindo, o próprio interesse, a gratidão, o mais restrito dever fica impotente. Mais uma vez, você observou a situação do verbo? Professora, o sujeito não é composto? É composto, constituído ali por vários núcleos. Mas se a ideia de gradação, acabou. O verbo só poderá aparecer no singular. Essa regra é para ser memorizada. É caso recorrente. Mais um caso. O verbo fica no singular quando é formado por palavras sinônimas ou tomadas como um todo. Mais uma vez, meu aluno, você analisará um sujeito composto que não faculta singular e plural, mas obriga singular. Quando? Quando a relação sinonímica for explicitada, quando as palavras forem sinônimas ou apresentadas como um todo. A vida e o tempo nunca para. Olha que esse é um caso muito cobrado em prova e muita gente erra. Vida e tempo são sinônimos? Nunca foram. Esses vocábulos nunca foram sinonímicos. Agora, essa vida não está comunicada de forma genérica? Esse tempo também não está de forma genérica? Então, meu aluno, lembre, sujeito composto, constituído por palavras tomadas como um todo, nada de pluralizar o verbo,
deixa esse verbo no singular. Estes receios, este proceder meticuloso pode matar-nos. E aí? Agora sim, nós estamos com sinônimos no segundo exemplo. Há uma relação sinonímica contextual. E o que acontece com o verbo? O que acontece? Fica no singular. Mas, Cláudia, se eu desejar a pluralização? Meu aluno, vontade é algo que dá e passa. Se você desejar o plural, vivemos em um país democrático. Você pode pluralizar, mas a gramática ela vai penalizar, exatamente porque o país é democrático. Se você erra, alguém que vai gritar, está errado. Então você decide. A regra diz para singularizar. Pronomes pessoais. Como trabalhar a concordância verbal com os pronomes pessoais? A primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira. A segunda prevalece sobre a terceira e o verbo fica no plural. Entendi nada. Eu não entendi nada, professor. Então vamos nós para o mapa, papel, caneta. Você vai fazer o seguinte. Quais são as pessoas do discurso? São 3, meu aluno. Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vou para a segunda pessoa. Desce. Segunda pessoa do singular. Tu. Segunda pessoa do plural. Vós. Está anotando? E eu vou para a terceira e última. Terceira pessoa do singular. Ele. Terceira pessoa do plural. Eles. Então, quantas pessoas há no processo comunicacional? 3. Quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Reinando a paz? Agora, você percebeu que essa primeira pessoa do discurso, ora aparece no singular, eu, ora aparece no plural, nós? Que a segunda pessoa do discurso, que é com quem nós falamos, ora aparece no singular, tu, ora aparece no plural, vós, e que a terceira pessoa do discurso, que é de quem se fala, ora aparece no singular, ele, ora aparece no plural, eles. Até aqui reinando a paz? Ok, então se só há 3 pessoas no discurso, a próxima pergunta é: qual pessoa é a mais poderosa? Claro que é aquela que detém o discurso, quem fala. Então, a primeira pessoa nunca perde para as demais. Isso quer dizer que um sujeito composto que misture primeira pessoa com segunda, a primeira pessoa vai dar poeira, vai ganhar. E aí, como você vai representar isto? Jogando o verbo para a primeira pessoa do plural. Vamos acordar que o verbo tem de ir para o plural. Trata-se de um sujeito composto. Legal? Muito bem, meu aluno. Então, o que eu preciso memorizar? Primeira pessoa prevalece sobre a segunda pessoa e a terceira. Segunda prevalece sobre a terceira pessoa. E o verbo sempre no plural. Vamos verificar agora essa matemática. Eu e tu chegamos cedo. Quem chegou cedo? Eu e tu. Até aqui foi sujeito composto, né? Composto por 2 pessoas gramaticais distintas. Então, perceba que os núcleos são representados por pronomes pessoais. E na briga? Primeira pessoa duelando com a segunda pessoa. Quem ganhará? Não há dúvida, Cláudia. A primeira pessoa é a pessoa mais forte. Então, essa primeira pessoa joga o verbo para a primeira pessoa do plural. Eu e tu chegamos. Agora, se retirarmos a primeira pessoa e o duelo for travado entre o tu e o ele, segunda pessoa brigando com a terceira pessoa, quem vai ganhar? Curioso agora. A gramática tradicional, chamada também de clássica, sempre ensinou
que no duelo entre segunda pessoa e terceira pessoa, ganhava a segunda pessoa. Então, o verbo apareceria na segunda pessoa do plural. Tu e ele viestes de carro. Então, a hierarquia era assim. Primeira pessoa vence a segunda e a terceira. Agora, a segunda pessoa vence a terceira e a terceira não vence ninguém. Mas houve mudanças. Essa situação, ela foi mantida só na primeira pessoa. Modernamente, já se fala em uma outra construção. Modernamente, se admite o verbo na terceira pessoa do plural quando tu e vós se combinam com ele, eles ou equivalente, por causa da dificuldade do uso no tempo verbal correspondente a vós. Então, tu e os carros já estavam à vistas. Lá estão as palavras-chave para que você decore. E no exemplo, tu e os carros é o meu sujeito composto. O que já estava à vista? Tu e os carros. Repare que o tu é um pronome pessoal, segunda pessoa do singular. E os carros? Os carros é o equivalente, terceira pessoa do plural. Então, diretamente o confronto continua entre segunda e terceira. E agora, Cláudia? Agora, modernamente, acerta se você pluralizar o verbo na segunda ou pluralizar na terceira. Tu e os carros já estavam. Eles e vós já têm lugares marcados, mais uma vez, porque o verbo apareceu na terceira pessoa do plural e não na segunda pessoa do plural. Porque hoje, modernamente, né, essa construção é a mais usual. Então, quando terceira pessoa confronta-se com a segunda pessoa, podemos sim jogar o verbo para terceira do plural ou segunda do plural. Essa regra não foi alterada quando a primeira pessoa entra no circuito. Se eu falar eu, tu e eles, acabou, eu já sei que o verbo aparecerá na primeira pessoa do plural. Ficou claro? Muito bem, meu aluno, agora o tempo é seu. Exatamente para não se criar uma bola de neve e complicar esse processo. Faça a revisão e eu encontro você daqui a pouquinho.